Sabe, às vezes uma única frase, dita há mais de 2000 anos, pode ser um verdadeiro mapa da jornada humana. É incrível, né? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa estrutura que explora justamente isso. O que significa existir, se mover e, o mais importante, viver. Vamos lá? A frase que vai guiar a nossa conversa é esta aqui: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. À primeira vista, parece até simples, né? Mas dentro dessas poucas palavras se escondem três conceitos que, quando a gente junta, formam um panorama completo da experiência humana. Vamos decifrar cada um deles. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque essa frase não apareceu do nada. Ela tem uma linhagem, uma herança intelectual fascinante. Pensa só, como uma ideia viaja de um poeta lá em Creta, passa pela filosofia de Platão e séculos depois é usada por um apóstolo em plena Atenas. É exatamente essa jornada que a gente vai seguir agora. Ok, vamos começar do começo. Seção 1. A frase misteriosa. Para a gente entender de verdade a força dessa ideia, a gente precisa voltar no tempo, lá para sua origem. Olha só que interessante essa linha do tempo. A gente vê a própria ideia viajando através dos séculos. Começa lá atrás, com Epimênides falando sobre a natureza de uma divindade. Aí, pulamos alguns séculos e quem aparece? Platão. Ele pega essa tríade de vida, movimento e ser e usa na sua filosofia. E então, mais um salto no tempo, e o apóstolo Paulo, lá em Atenas, usa essa mesma frase, só que dando um significado totalmente novo, um contexto teológico. Isso mostra de uma forma fantástica como as grandes ideias não morrem, né? Elas são como uma conversa que atravessa a história. Vamos então para o nosso primeiro grande conceito. A fonte chama de o caminho inevitável, a existência. Mas o que exatamente significa existir nesse contexto específico? A resposta pode surpreender um pouco. Então, o ponto central aqui é o seguinte: existência, nesse framework, não é a mesma coisa que vida no sentido mais amplo. A palavra se refere especificamente à nossa jornada aqui na Terra, o que os filósofos chamam de devir. É o processo de estar no mundo, sabe, com um começo e um fim bem definidos pelo tempo. E essa jornada é apresentada como algo que nos é imposto, é inevitável. Ninguém aqui pediu para nascer e a maioria de nós não quer morrer. A fonte baseia isso lá na passagem de Gênesis: viemos do pó e ao pó vamos voltar. A existência, portanto, é o palco onde tudo acontece. E para aprofundar um pouco mais, a fonte faz uma comparação bem interessante com o filósofo Martin Heidegger. Para Heidegger, nós somos Dasein, um ser aí, basicamente jogados no mundo e caminhando para a morte. A perspectiva cristã que estamos analisando concorda com essa parte do tempo limitado, mas adiciona um tempero a mais. É uma jornada para ser vivida com sabedoria, não é só um caminho em direção ao fim. Bom, vamos para a seção 3, o chamado à ação. Se a gente já entendeu que a existência é o palco, o nosso segundo conceito, o movimento, é a peça que acontece nele. É a nossa resposta a essa condição de existir. A ideia aqui é bem direta. A natureza humana é ativa por essência. De acordo com a fonte, nós fomos feitos para o movimento, para criar, para trabalhar. Ficar parado, a inércia seria ir contra a nossa própria natureza. A imobilidade total só chega mesmo com o fim da nossa existência por aqui. Certo, mas o que motiva essa ação toda? Este slide mostra dois pontos de vista. Para uma visão mais materialista, a urgência vem do fato de que esta vida é tudo o que se tem. É a única chance, então corra. Já na visão cristã descrita na fonte, a ação não vem do desespero do fim, mas sim de um senso de dever, de responsabilidade. E para não deixar nenhuma dúvida no ar, a fonte traz essa citação direta. A estrutura teológica que a gente está analisando não defende a passividade. Muito pelo contrário. Ela incentiva, até exorta a uma atividade produtiva. Ou seja, ter esperança no futuro não anula a responsabilidade que a gente tem no presente. E agora, seção 4. Uma essência profunda. Chegamos ao terceiro e talvez o elemento mais crucial de todos: a vida. Peraí, se a gente já falou sobre existir e se mover, o que mais pode significar viver? É exatamente aqui que a análise nos leva a uma distinção fundamental. Esse slide aqui, gente, é a chave de tudo. A fonte explica que no grego antigo existem palavras diferentes para vida. Bios é a vida biológica, sabe? O corpo funcionando. Psique é a nossa vida mental, psicológica. Mas a palavra usada nos textos mais importantes e que é o ponto central aqui é zoe.
Zoe é outra coisa. Ela se refere a uma vida essencial, espiritual, que, segundo essa visão, vem de Deus e é permanente. E essa citação famosa de João 10:10 encapsula perfeitamente o conceito de Zoe. A vida em abundância não estaria falando só de viver mais tempo ou ter mais coisas. Dentro dessa estrutura, ela aponta para a plenitude da Zoe, uma qualidade de vida que vai muito além do que é só biológico e passageiro. Ok, chegamos à sessão final, reenquadrando a jornada. A gente olhou cada peça do quebra-cabeça separadamente. Agora, vamos juntar tudo para ver como esses três conceitos, juntos, oferecem uma nova forma de enxergar a trajetória humana. Então, aqui está o resumo da ópera. Primeiro passo, a gente reconhece a natureza da nossa existência, que ela é finita, temporária. Segundo passo, a gente entende nosso papel dentro dela, que é de ação, trabalho, movimento. E o terceiro, que é o ápice, é a possibilidade de receber uma outra dimensão de vida, a Zoe, que não está presa às limitações da existência. Então, o ponto crucial é essa distinção final. A existência, o nosso tempo aqui na Terra, acaba. O movimento, nossas carreiras, nossas atividades também têm um fim. Mas, de acordo com essa interpretação, a Zoe, essa vida essencial, não se apaga quando a existência termina. Ela é apresentada como algo que permanece. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se essa estrutura faz sentido, se a nossa jornada diária é finita, mas uma essência vital pode ser infinita, qual é o impacto disso nas nossas ações, nas nossas prioridades, na forma como a gente vive cada momento? É uma questão que, com certeza, ecoa muito além desta análise.